Afinal, leitura dinâmica funciona mesmo? Quais são as principais técnicas para a gente ler mais rápido? Será que tem como você ler mais rápido com exercícios bem simples? Enfim, eu sou Felício Molinari e esse é o Filosofia Explica de hoje. Uma filosofia explica dedicada a você que muitas vezes está na dúvida se leitura dinâmica é algo bom ou não, ou que quer dicas para ler mais rápido. Então, se você quer dicas para ler mais rápido e quer saber se leitura dinâmica funciona ou não, fica nesse vídeo, fica até o final dele, que eu vou te dar a resposta logo no meio, obviamente, e vou te dar uma dica de ouro no final. Então, o ouro desse vídeo está lá no final, mas para chegar ao final você precisa entender antes. Então vamos lá, tô até aqui com a minha colinha aqui, para não esquecer de nenhum ponto. Eu separei aqui 5 dicas de leitura dinâmica para você aplicar. E já começo respondendo ao que você veio perguntar, veio saber. Leitura dinâmica funciona? Sim, funciona. Por leitura dinâmica, a gente entende técnicas para ler mais rápido. É claro que ler mais rápido não significa que você vai compreender mais ou melhor, mas a gente vai falar disso. E esse é o primeiro ponto. Mas antes de falar do primeiro ponto, leitura dinâmica funciona? Sim, funciona. Quem fala que não funciona é porque não conhece ou não sabe o que está falando. Mas funciona sim. E aí a gente vai para o primeiro ponto. Ler devagar não significa ler melhor. Aqui é a mesma coisa. Tem um bom exemplo que eu uma vez ouvi sobre isso. Sabe aquele professor que fala muito devagar, lento, pausado, parará? Você entende mais o que ele está falando? Não, você não entende mais. Não entende porque fica monótono. Monótono, fica ali chato, você dá sono, hora você já não está prestando atenção. Então, não é porque é mais lento que você vai compreender mais. Muitos especialistas já dizem isso, que uma leitura não mais rápida, mas mais fluida, quase um trava-língua aqui. Vamos lá, vamos de novo. Muitos especialistas dizem que não é uma leitura mais lenta, mais devagar, mas sim uma mais fluida, mais dinâmica, é bem melhor para sua compreensão. Assim como a aula. Não é uma aula devagar que você vai prestar mais atenção. Uma aula dinâmica que usa de vários recursos. E é exatamente isso que a leitura dinâmica faz. A leitura dinâmica ela te dá ali estratégias para você se manter mais focado, para você não perder mais atenção e, óbvio, para tornar a leitura mais prazerosa. Então, é claro que existem muitos charlatões aí, charlatães falando bobagens, mas nem tudo que se tem na leitura dinâmica é bobagem. Então vamos aqui para a segunda dica que eu vou te dar. Então a primeira foi essa. Ler mais devagar não é ler melhor. Então dá uma fluidez no texto, vai lendo um pouco mais rápido, que isso também é bom, é dinâmico e você vai aprender tanto quanto. A segunda dica que eu digo, vou pegar aqui, vou explicar aqui para vocês, é a seguinte. Quando você for ler um livro, e eu sei que todo mundo tem esse problema, eu também tenho, você está lendo, e às vezes você se perde na linha, certo? Então a primeira técnica em leitura dinâmica é essa daqui. Você pega seu dedo e vai passando pela linha. Quem vai guiar seu olho é o seu dedo. Não é... Vai passando ele com uma certa velocidade, aí você que bota a velocidade. E vai lendo aquilo que seu dedo indica. Pode ser seu dedo, pode ser uma caneta, um lápis. Você vai acompanhando, e aí você... tanto o dedo quanto a caneta vão dando um direcionamento do seu olhar. Isso aumenta muito a velocidade de leitura, faz com que a gente não perca tempo parado uma palavra ou outra e cansa menos. Por incrível que pareça, porque a gente se perde menos de uma linha para outra, então deixa a leitura menos cansativa. Então, guie a leitura com o seu dedo ou com um lápis, uma caneta. Pega uma caneta e vai guiando o seu olhar com ela. É uma das dicas mais ditas pelas técnicas de leitura dinâmica que realmente funciona. Tá lendo? Vai lá, ó, pá, e vai acompanhando seu dedo. Pô, passei aqui muito rápido. Vai mais devagar. É você que regula. No começo vai devagarinho, depois você vai aumentando. Você vai ver que rapidinho você vai pegar. Então, usar um lápis, usar uma mão, o dedo no caso, é a minha segunda dica. E a terceira dica é uma dica muito dita, que é evitar a subvocalização. O que é a subvocalização? Essas são as pessoas, muitas vezes você mesmo, que repete, fica os pensadores, sabe, fica balbuciando o que está lendo. Isso torna a leitura mais lenta. Então evite, só passe o olho. Você não precisa falar para você compreender. Tem gente que diz, eu preciso ler em voz alta para compreender. Não precisa.
Experimente não vocalizar, não subvocalizar. Nem vocalizar, que é falar, né, ler em voz alta, nem subvocalizar, que é ficar balbuciando. Não, faça o olho sem balbuciar nada, porque aí você não perde tempo tentando falar o que você está lendo. Então, isso torna a leitura também mais dinâmica, mais fluida. Evite a subvocalização. Então, essa é a terceira dica, né? Terceira dica. A primeira foi que ler devagar não significa ler melhor, ok? Então, uma leitura dinâmica, assim como uma aula, é muito mais eficiente para você reter. Segundo, usar o lápis ou o dedo para uma leitura acompanhada, sabe? Para guiar o seu olhar. Terceiro, evitar a subvocalização. A quarta dica é uma também muito interessante. E essa aqui eu fazia sempre. Meu amigo, você tá lendo, e aí às vezes você se perde e fala, caramba, o que era? Aí você fica voltando, sabe? Faz isso não. Termina o parágrafo e segue adiante. Termina o parágrafo e segue adiante. Aqui a ideia é evitar regressão. Não fica voltando no texto toda hora. Meu amigo, passou, não entendeu? Vai para frente. O contexto da obra vai fazer você entender. Não é aquela passagem específica que você não entendeu que vai te prejudicar. Tenta aqui lembrar de um professor dando aula. O professor dá uma aula de 50 minutos. Às vezes, sabe, você perdeu ali. Você não pode pedir para ele voltar. Mas você compreendeu a aula. Você não compreendeu aquele pedaço, mas o todo você compreendeu. Ok? Então depois você pode ter uma outra aula, enfim. Mas olha, não precisa ficar voltando, porque senão a aula, ao invés de durar 50 minutos, vai durar 3 horas. Então uma dica para mim é evite regressão. Não fica voltando no texto toda hora. Passou, não compreendeu exatamente? Toca o barco. Toca o barco e vai indo. Porque depois fica mais fácil você entender. Aí você lê o livro 2 vezes, se for. Mas olha, vai. Não fique voltando toda hora. Não fique voltando toda hora. E isso faz a gente demorar de 2 a 3 vezes mais, 30%, desculpa. Isso consome 30% da leitura de um livro. São essas regressões que a gente faz, que é ficar voltando toda hora. Então, em média, 30% do seu tempo de leitura é perdido com isso. Toca o barco, vai, não entendeu? Vai para frente. A não ser que for a parte central da obra, né? Aí não, mas, enfim, se for uma parte mais ou menos ali, toca o barco, depois você entende. Não tem problema. E quinto, vamos aqui para a quinta dica. A quinta dica é a seguinte: quando você for ler, não fica muito próximo do livro. Essa é uma dica que dão. Tente se afastar um pouco e aumentar a sua área de visualização. Aumentando a sua área de visualização, fica mais fácil para você ter a noção do todo. Sabe quando você está lendo um parágrafo e você não precisa ler linha por linha? Você vai passando, você consegue ler as palavras-chave. Então você já sabe do que se trata. Então aumenta um pouco o seu campo de visão. Aumentando o seu campo de visão, você evita fazer essa regressão. Entendeu? Lembra da regressão que eu estava dizendo? Ficar voltando? Se você aumentar um pouco o espaço de leitura, você não precisa ficar voltando, porque já está no seu campo de visão periférico o que estava sendo dito antes. E aí você consegue ler o resto sem precisar voltar. Entendeu? Aumentar o campo de visão é minha quinta dica. Mas vamos aqui para a dica de ouro, que eu preciso te dizer. Leitura dinâmica funciona? Sim, funciona. Você lê mais rápido. Você lê sim mais rápido. Você lê de forma mais dinâmica. Mas ler mais rápido, ler mais devagar é melhor? Não. Mas aqui a gente tem que ser honesto. Mais importante do que ler é você compreender a obra. Entender a obra. Muitas vezes você pode ler a obra, seja de forma dinâmica ou não, e achar que compreendeu, quando na verdade não compreendeu nada. O que faz a leitura ser boa ou não, ao meu ver, é você ter com quem dialogar, com quem compartilhar, para saber se realmente você compreendeu, principalmente filosofia. Principalmente filosofia. Se for um livro desses best-sellers, não. De literatura também não. Agora, filosofia, você pode ler devagar, você pode ler de forma dinâmica. O que dá validade à sua leitura é o diálogo com outros. E para isso, um clube de leitura é essencial. Ter alguém para conversar é essencial. Então, se você não tem com quem conversar e quer ter alguém, este canal tem um clube de leitura para você. Então, só se tornar membro leitor, que todo mês a gente lê um livro aqui. Dá dicas de leitura, guias de leitura. Temos grupo de discussão diário também e um encontro mensal para a gente debater o que a gente... Então é uma ótima forma de você ler melhor. Não basta ler mais rápido, ler melhor. Para ler melhor, precisamos de pares para conversar com a gente. Isso é essencial. Não quer fazer parte do clube de leitura? Não tem problema. Mas arrume alguém para conversar com você. Tente conseguir alguém que dialogue com você. Você está lendo, que aí sim
essa sim não é uma leitura dinâmica, é uma leitura eficiente, que é muito mais importante. Ok? Enfim, eu sou o Felício Molinari, vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.